Você já acordou em uma manhã achando que teu mundo tinha virado de cabeça para baixo? Que você não tinha mais nenhuma alternativa para continuar vivendo? Você já acordou amanhã com o corpo doendo, sem vontade de sair da cama? Porque aquele seu esforço, aquele seu trabalho, aquele seu investimento não deu em nada? Você já acordou um dia olhando para o chão e falando, caramba, o que eu vou fazer? Eu já. E eu vou responder para você como que a gente resolve a situação daqui a pouco. Eu sou Reginaldo Cerqueira, eu sou enfermeiro formado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, sou terapeuta de constelação familiar de Bert Hellinger e hipnoterapeuta. E há 10 anos atrás eu me vi nessa situação que eu descrevi para vocês há pouco. E foi aí que eu tomei uma decisão. A decisão de estudar profundamente o que tinha dado errado. O que eu tinha deixado escapar. O que aconteceu. Por que algumas pessoas têm sucesso e outras fracassam? Por que algumas pessoas, quando você olha, você vê que são pessoas felizes e outras não? Será que Deus escolhe? Você vai ter sucesso, vai ser feliz e você não? Me recuso a acreditar nisso. Nunca acreditei nessa hipótese. Então mergulhei no estudo e descobri coisas muito interessantes. Eu sempre me interessei pelo assunto da mente humana, como ela funciona. E tinha relativo sucesso na realização e na materialização de meus sonhos, desejos, objetivos. A vida foi passando, eu fiz a faculdade, casei, tive filhos e, de repente, essas coisas não funcionavam mais. O que eu utilizava anteriormente para trazer para a minha realidade meus sonhos, objetivos, desejos, não funcionaram mais. E aí as coisas começaram a ficar muito difíceis até chegar no ponto de separação e de perda de todo o patrimônio que eu tinha acumulado com tanto sacrifício. Falei, alguma coisa está errada. Alguma coisa está faltando. Eu deixei escapar alguma coisa. Próximo daquele ano, 2009, 2008, 2009, anos antes, foi lançado um livro que se tornou um best-seller mundial, depois foi transformado em filme, o livro O Segredo. Esse livro ficou tão famoso porque a ideia de você realizar os seus desejos é uma ideia muito sedutora. Todos nós queremos isso. E aquele livro conta relatos muito impressionantes de pessoas que conseguiram realizar seus desejos fazendo um quadro mental daquele desejo, utilizando a imaginação criadora para transformar aquele pensamento em realidade. Mas o que o livro não conta, e está correto, é o número enorme de pessoas que, apesar de utilizar este mesmo artifício, essa mesma técnica, esse mesmo conhecimento, não conseguiram resultados positivos. E entre essas pessoas, eu me incluo. Estudei profundamente, mergulhei nos estudos. Eu já estudava esses assuntos antes. E aí descubro
que a mentalização sozinha, ela pode não trazer resultados. A imaginação criativa, sozinha, pode levar você ao fracasso. E foi o que aconteceu com milhares e milhares de pessoas. A transformação do seu desejo, anseio, meta, objetivo para a sua realidade é multifatorial. Existem vários fatores que contribuem para que aquele desejo se transforme em realidade. Se você não souber disso, você pode fracassar no teu objetivo. Essa meta, desejo, objetivo, quando você traça ela, uma coisa muito importante, e isso está em todas as literaturas, é exatamente você ter uma ideia muito clara de onde você está e para onde você quer chegar. Isso é fundamental. Além disso, essa meta, desejo, objetivo, tem que ter ecologia. Você tem que analisar se esse desejo está correto. E essa ecologia, ela está descrita aqui nesse quadro. Ela tem que ser coerente, ela tem que ser altruísta, ela tem que ter amor e alegria, e ela precisa ajudar pessoas. Esses 4 elementos transformam o seu desejo, meta, objetivo numa coisa poderosa. E que inevitavelmente irá habitar a sua realidade. Na verdade, nós fazemos isso o tempo todo. A gente utiliza uma determinada energia que está em todo o universo, uma energia maleável, uma energia que você pode manipular e transforma essa energia em realidade. A gente faz isso o tempo todo. Mas por absoluta ignorância e falta de conhecimento de como que isso se dá, a gente pode realizar, trazer para a nossa realidade exatamente o que você não quer. Nós temos que entender que existe uma forma de você se comunicar com a sua mente. A sua mente obedece ao seu desejo. Mas ela não obedece à forma de comunicação que nós utilizamos entre as pessoas. Ou seja, a maneira que eu me comunico com a minha mente é diferente da maneira que eu me comunico com as pessoas. E comunicação é fundamental. Eu lembro de uma situação recente, onde eu estava no metrô aqui do Rio de Janeiro, na estação Botafogo, que eu fui num caixa 24 horas. Chegando no caixa, tinha um rapaz na minha frente utilizando o equipamento. Um garoto, 20, 21 anos. E eu estou vendo que ele tinha uma certa dificuldade, que ele colocava o cartão, tirava o cartão, colocava o cartão, tirava. E em determinado momento ele se virou para mim e falou assim, o bagulho está quebrado. Eu falei, bagulho quebrado? Eu olhei para a tela do equipamento e estava escrito, equipamento temporariamente fora do ar. Eu falei, o sistema saiu do ar. Ele, o quê? Eu falei, o bagulho saiu fora do ar. Ele, isso, foi o que eu falei. Então você veja que aqui no Rio de Janeiro, falando português, por diferença de idade, a comunicação já não é mais assim tão eficiente. Então, comunicação é muito importante. Mas aí você vai me perguntar, mas Reginaldo, como então que nós nos comunicamos com a nossa mente? E aí vem uma coisa chave. Nós nos comunicamos com a nossa mente através de imagem, símbolo e emoção.
Essa é a forma de comunicar. Essa é a forma de você jogar para o teu inconsciente a ordem para que aquele desejo se manifeste na realidade. E as pessoas esquecem que o não querer também é desejo. As pessoas esquecem que quando ela fala, eu não quero isso na minha vida, ela está usando imagem, ela está usando emoção. E isso se transforma numa ordem, mas de acontecer. Então, com frequência, eu encontro pessoas que falam, isso sempre acontece na minha vida. Outra vez, novamente, a mesma situação, o mesmo relacionamento ruim, o mesmo trabalho ruim com um patrão que me persegue, e por aí vai. A pessoa trouxe para a sua realidade o que ela não queria. Porque a mente não compreende a ordem, eu não quero isso. Isso ela não entende. Ela entende a emoção que está por trás do eu não quero isso. Se essa emoção for muito forte, esse eu não quero é que vem para a sua realidade. E esse entendimento não estava no livro. Então eu vou dizer para vocês, eu vou trazer para vocês, em vários outros vídeos, como que a gente faz isso de forma correta. Como que a gente utiliza isso? A imaginação criativa, o símbolo e a emoção para transformar aquela meta, que é poderosa por si só, porque você colocou os 4 elementos, como que você traz ela para a realidade. Dessa forma, fica impossível ela não se realizar. Olha que impossível é uma palavra forte, mas eu estou usando porque eu experimentei isso na prática, nos últimos 10 anos para cá. Como eu estava falando, eu vou ensinar você que é empreendedor, que é empresário, e que precisa, sente a necessidade de ter uma força a mais para a realização do teu negócio, eu vou te ensinar como fazer isso. Mas eu quero ainda insistir que a comunicação com a sua mente é muito importante. Eu contei o caso do garoto na estação do metrô de Botafogo. Mas eu tenho um outro caso também muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu sou da área de saúde. Eu sou enfermeiro. Durante minha vida toda, já há 32 anos, entre outras áreas, eu trabalho com saúde mental, com portadores de doença mental. 30 anos. Em uma das minhas atividades profissionais, eu trabalhei, há muitos anos atrás, numa clínica psiquiátrica, quando existiam aquelas grandes clínicas que, graças a Deus, acabaram, que era um depósito de pessoas. Nessa clínica em particular, tinham mais de 1.200 pessoas internadas. Uma coisa inimaginável. E minha função nesse hospital era fazer a supervisão noturna nos 7 pavilhões que existiam naquela área. Era uma área muito grande, dentro de uma fazenda, com 7 prédios, 4 masculinos e 3 pavilhões femininos. E eu fazia a supervisão nesses prédios à noite, ou seja, eu percorria cada um daqueles prédios, verificando se tinha medicamento, se tinha pessoal, se eu tinha que fazer remanejamento de pessoal ou de medicamento, se tinha alguma situação clínica que a gente devesse ter mais atenção, coisas desse tipo. Aquela noite estava assim particularmente escura. E a gente caminhava sozinho naquela área enorme. Eram umas ruelas de paralelepípedo. E essas ruelas passavam em torno desses prédios, prédios quadrados,
sem beleza nenhuma arquitetônica. E a gente ouvia do lado de fora os gritos daquelas pessoas. Aquilo me gelava o sangue. Mas tinha um dos pavilhões femininos, tinha uma senhora muito grande, as pessoas tinham muito medo dela, porque ela era muito grande, muito forte, mas ela era surda e muda. Então ela não falava, pelo menos não como a gente fala, ela emitia sons. E os sons eram mais ou menos assim, tipiti, 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 uma coisa esquisita. Mas ela gostava de mim. E essas coisas a gente não tem explicação. Então, quando eu chegava nesse pavilhão, ela vinha me receber e tipiti, 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 e a gente percorria aquele pavilhão, eu fazendo meu trabalho de supervisão, e ela conversando comigo. A gente se entendia, mesmo com aqueles sons bizarros. Naquela noite, ela não veio me receber. Eu achei estranho. Entrei no pavilhão, olhei, procurei por ela e ela não estava à vista. Eu fiquei preocupado, porque aquela clínica, aquele hospital tinha uma fama de maus tratos. E eu ficava preocupado com uma possível situação ruim que essa paciente poderia ter sofrido. Caminhando por dentro do pavilhão, eu a avistei, escondida, meio que escondida atrás de uma pilastra. Me aproximei, fazendo a supervisão, me aproximando, até que eu cheguei perto o suficiente para que ela me passasse um bilhete. Eu peguei o bilhete, coloquei no bolso, terminei a supervisão e fui para a minha sala, mas ansioso, eu queria saber o que ela tinha escrito naquele papel. Qual era a questão? Qual era o problema? E para mim, para o meu entendimento, era um problema sério. Cheguei na minha sala, fechei a porta, peguei aquele papel que queimava a minha mão. Eu abri lentamente o papel e lá estava escrito: tipiti, tipiti, tipiti. Eram uns garranchos que tinham mais ou menos essa forma. Resultado, eu não sei o que aconteceu com ela. Falta de comunicação. Então nós temos que entender muito bem como que a gente vai se comunicar com a nossa mente, como que essa comunicação vai se transformar numa ordem inconsciente para que seu desejo se realize. E eu vou te ensinar como fazer isso.